Olá, ainda falando sobre bipolaridade, gostaria de começar estabelecendo aqui o significado etimologicamente desse termo, e etimologicamente significa que são dois polos onde há um tráfego aqui, uma alteração de um polo para o outro. Mas na medida em que esse termo ele é adotado, ele é sequestrado, vamos dizer assim, por algum segmento da ciência, da sociedade, ele toma um outro sentido. Por exemplo, até mesmo no sentido popular, a pessoa às vezes diz, fulano ele é bipolar. Esse é um sentido de sequestro que levou para o senso comum e trouxe até um aspecto pejorativo. E a pergunta que nós precisamos fazer é em que contexto esse termo ele está sendo utilizado. Se é num contexto de estruturas de transtornos psicológicos ou se é de superfícies e estruturas psiquiátricas. E a diferença básica é a seguinte: quando você tem uma bipolaridade na questão psicológica apenas dentro dos transtornos, o que vai se notar logo de início é uma forte alteração de humor. E você está ali conversando com a pessoa e de repente ela tem ali um outbreak. Né? Eu acho que essa expressão outbreak, que significa surto, ela expressa melhor a ideia do que acontece, dessa ruptura. Né? Surto parece que não diz muita coisa para a gente assim. Então, você vai ter aí praticamente dois tipos de pessoas que vão ter, logo de início, essa alteração de humor. Primeiro, aquela que vai fazer mal a si mesma. Ela está ali num momento de euforia e de uma hora para outra acontece alguma coisa e ela tem uma queda de humor e entra num processo melancólico, de tristeza. E nesse segundo aspecto, ela vai gerar uma certa dificuldade em quem está diretamente se relacionando com ela ou até mesmo no ambiente. É muito difícil a gente se relacionar com pessoas que têm alteração de humor porque ela não te dá chão, não te dá base. Ela caminha num certo relativismo, uma subjetividade muito grande. Então você não tem firmeza. E aí não rola. Então eu diria que o termo ele vai estar conectado a essa questão dos transtornos psicológicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele pode estar também conectado à questão psiquiátrica, que são os surtos, vamos dizer assim, em que a pessoa está dentro de uma frequência e de repente ela quebra, só que ela entra num mundo completamente imaginário, num mundo propriamente dela. E existe um filme brasileiro que se chama Nise, com a Glória Pires. E esse filme ele descreve um fato real que aconteceu no final dos anos 60 e 70, de uma médica carioca, que ela era psiquiatra, e ela resolveu então lutar contra o sistema para poder implantar um tipo de tratamento mais voltado ao lúdico, mais voltado à arte, e ela então bota ali música, coloca quadros para que os pacientes pintem, e ela tem uma luta enorme para poder conseguir romper com isso, até porque naquele tempo a forma de tratamento existente era a convulsoterapia, que nada mais é do que aquele tratamento com choque. Inclusive, ainda nos nossos dias, isso é bastante questionado. E no final do filme, ainda viva, a doutora Nise não é mais viva hoje, e ela dá um relato assim muito forte acerca da experiência dela. Então é um filme que eu indico para você pensar um pouquinho e é sensacional. Mexe muito com a gente aquela questão da sensibilidade que ela carregava.
E eu, de forma particular, tenho, de forma bem existencial, vamos dizer assim, vivido os últimos anos com a minha irmã mais nova, que aos 18 anos ela entrou nesse outbreak, nesse surto psicológico, e desde então minha irmã mais velha teve que se abster de todas as coisas para cuidar dela e eu tive que sair para trabalhar para poder levantar o sustento. Hoje ela se encontra com seus 56, 57 anos de idade e ainda dá muito trabalho. Até uns 2 meses atrás ela estava dormindo dia e noite. Aí ela teve que passar por um processo de extração dos dentes, que estava em situação muito precária, e ela então entra numa situação de ansiedade e isso provocou um surto nela, e agora está dando muito trabalho porque ela não está conseguindo dormir à noite e está falando o tempo todo. E essa é uma dura realidade que a gente tem vivido e que tem também sido para mim uma grande lição de vida, ali de aprendizado. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou trazer aqui um bate-papo com uma pessoa muito esperta, conhecedora do assunto, que tem uma vivência grande durante a sua trajetória com pessoas, e a gente vai colocar aqui alguns blocos de vídeos e talvez amanhã ou depois eu já publique algum, para poder a gente continuar tratando desse tema tão delicado que é a bipolaridade. Obrigado pela sua atenção, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você e tchau.